Estamos recebendo a Anclaren Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Ela que vem tratar de assuntos sobre a abertura do orçamento municipal, mudanças na administração, licença prêmio, 13º salário e outros assuntos de interesse aí da comunidade e também dos servidores municipais. Anclaren, bom dia e um feliz 2017. Bom dia, Marcos. Bom dia, rádio ouvintes, e a todos também um feliz 2017. 2017, aí, Anclaren, como é que foi para o sindicato 2016? Deixou resquícios aí para 2017? Como eu disse na última entrevista, né, Marcos? A gente só trocou um númerozinho, né? Porque os problemas seguem de 2016. E, infelizmente, a gente está aí com problemas que foram consolidados, né, durante o período de 2016 e que vem agora se abrangendo ainda mais para 2017, né? Principalmente dessa insegurança que a gente vive, né? Desse cenário econômico, ele é mundial, ele é a nível federal, ele é a nível estadual e ele é a nível municipal, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer realmente, né? As previsões dizem que nós vamos começar a tomar um fôlego na metade do ano, né? A gente vê o dólar, ele só recua, né? A gente tem um país, como eu canso de dizer, extremamente agrícola, né? Um país onde se evadiu pelo problema econômico. O que nós tínhamos aqui hoje está sendo aplicado no Uruguai, né? Está indo para a Argentina, onde tem uma política melhor, né? E mais austera, uma política econômica, porque esses dias eu vendo até uma entrevista, o pessoal gosta do país, mas eles ficam reféns... Apreensivo, com medo. Sim, não, mas de toda a burocracia e de toda a mão grande do governo, né? Porque o governo federal, ele quer sempre a maior fatia, e quando ele tem que dividir, é sempre a menor. Então, assim, porque agora nós vamos ter autonomia quando foi feita a municipalização, né? Capaz, o que eles não conseguem fazer nas esferas que deveriam ser feitas, que na esfera federal e estadual, eles tutelam os municípios. Porém, não repassam aquilo que deveriam para os municípios. E os municípios que não têm uma receita própria, que ficam reféns desse sistema, é o município que fica engessado, né? É município que fica contando trocados. Então, é difícil tu tentar vislumbrar algo melhor do que essa incerteza e essa insegurança, né? Que a gente passa. Quando nós tivemos a reunião do dia 5, eu até falei na reunião do dia 5 com o prefeito que o dinheiro do repatriamento não chegaria. Que se contava com esse dinheiro para pagar o 10º. O que aconteceu? Aconteceu aquela fila imensa, né? Do pessoal me ligando, do pessoal apavorado. Eu liguei para o gerente do banco também tem que fazer todo aquele trâmite, não tinha como fazer, né? Porque é uma coisa que tu tem que passar, porque tem todo um processo. Dia 21 eu chego na secretaria da Fazenda, na pessoa da Adriana, e comentam com ela, né, que eu tinha pedido, que eu tinha falado em reunião, que eu tinha notificado dia 5, que eu tinha notificado dia 13, para que não acontecesse todo esse problema burocrático, né? Que as pessoas não ficassem apreensivas. Ela olha para mim e diz assim: eu não trabalho sozinha. Engraçado, quando a responsabilidade se tem em cima de uma pessoa, aí ela não trabalha sozinha. Aí ela tira a sua responsabilidade a terceiros, a tutela a terceiros. Então ela não trabalha sozinha. Mas quando é para lograr os louros, quando é para ter o nomezinho, né, em estrelas, em letreiros, né, grandiosos, né, para dizer que foi a fulana de tal que fez, aí sim. É engraçado que as pessoas, elas gostam de se glorificar, né? Mas quando acontece a coisa errada, elas não conseguem fazer a sua meia-culpa, né? Aí elas têm que atirar para terceiros, então daí é todo o quadro funcional. E infelizmente isso aí vem acontecendo e é ruim você ver os teus colegas trabalhando descontentes quando eles não têm o seu trabalho valorizado, né? E muitas vezes eu disse para o prefeito, faça a cobrança. Quando um funcionário sai da sede e vai fazer um curso, faça a cobrança, peça para ele um relatório, peça que ele dissemine esse conhecimento para os colegas, né? Faça com que a coisa flua, com que a coisa ande. Não deixar que
que tome uma dimensão tamanha, né, que daí tu vem com retaliações, que até o presente momento nós só temos tendo retaliações para o corte funcional, né, daquele funcionário estável. Porque até o presente momento eu não vi sair nenhum CC, eu não vi suprimir secretarias, eu só vejo falarem que vão fazer cortes em cima do funcionário de quadro. E aí tu pega um funcionário de quadro e manda fazer um curso, que é o caso da SAMU, né? Que é um curso caro, que é um curso demorado. E aí agora se ventilou, também perguntei para o prefeito se essa informação é verdadeira ou não, de que usariam daí funcionários do hospital. Até que ponto pode isso? Até que ponto? E daí esse funcionário do hospital tem esse curso? Ou se vai se pagar para um funcionário que não é do quadro estável? E pode pagar? Né? Então são essas perguntas que a gente faz, que estamos mandando para o Tribunal de Contas para nos dizer até que ponto pode, até que ponto não pode, né? Essas trocas, essas permutas, né? De ser usado, como vai ser usado, se ele não é do quadro funcional. A mesma coisa é tu pegar um CC e dar curso para um CC a uma pessoa que não vai ficar no quadro funcional. Então são essas questões assim, ó, que vão abrangendo, que são questões assim, ó, que vão... Que é questão realmente de gestão. A gente está vendo assim que está faltando gestão, que está faltando aquela iniciativa, aquele diferencial, né? E tu vê os teus colegas te cobrando essas situações, possíveis situações que podem vir a se concretizar, né? Como a questão também de ressuscitar o 13º aos secretários, e parece que se estender também um projeto aos vereadores. Como que uma época como essa, que se fala em suprimir, né? Que se fala em retirar, que se fala em não pagar, mas isso, né? Até que ponto também isso é verdade, né? Até que ponto isso aí de repente é só, mas contamina, né? Isso contamina, isso te causa um estresse a mais, né? No tempo que tu poderia estar fazendo outra coisa, né? Levando propostas. Como eu mandei a lista para o prefeito para participar dessas mudanças, né? Das pessoas que participaram da reunião, daqueles 40 funcionários que participaram da reunião, enquanto 500 e poucos funcionários ficam reclamando do sindicato e não se fazem presente, e não se mostram, mas ficam insuflando, ficam falando mal, querem saber o que está acontecendo. As portas do sindicato estão abertas. Tivemos um recesso depois de 12 anos de 15 dias, né? Para ver se baixava a poeira, para ver se acalmava. Mas foi pior emenda que o soneto, né? Então, assim, ó, quando abre a boca para reclamar, pelo menos saiba do que está reclamando. Participe, se faça presente. Porque a cobrança pela cobrança, né? Quem decide é meia dúzia. É aquela velha história. Tu não te faz presente, tu tá tutelando para outro, né? Que ele vá mexer com a tua vida, né? Que ele vá decidir por ti os rumos que vão tomar. E nós fizemos essa lista, nós pedimos ao prefeito, até o presente momento não tivemos retorno. Espero, né, que ele chame a categoria e mostre para a categoria como nós iremos trabalhar, por que nós iremos trabalhar desta maneira, o porquê que foi tirado determinadas horas, FGs, né, convocações. A questão do concurso público, ele é assim, ó, para ontem, né? Tem mais pessoas que pediram aposentadoria. Eu acho que deve sair. Tem que sair. Porque tem a questão assim, ó. Tudo que é contratado, tu tem que mandar a parte da contribuição para o INSS. Tu deixa de alimentar o teu fundo próprio. Né? Tu abrindo o concurso, além de tu ter pessoas do teu quadro funcional, pessoas que estão lá, pessoas que vão acumular conhecimento, pessoas que vão conhecer o métier, tu vai estar o quê? Tu vai estar renovando, tu vai estar colocando, né, para dentro do nosso fundo, que é o RPPS, o nosso fundo próprio que nós temos, né? Se tu não fizeres isso, a alíquota suplementar ela só vai aumentar. Porque o que é essa alíquota? Ela é uma previsão futura de quanto, né, será gasto com aqueles funcionários. Como é que está o fundo hoje? O fundo, graças a Deus, recebi uma notícia muito boa, né? Que os nossos colegas de quadro que cuidam do fundo, né? E cuidam muito bem, ele teve um percentual de 4,5 positivo, né? De aplicações, né? 4 milhões a mais de aplicações para esse ano tão conturbado, né? Porque só quem ganha com a inflação alta, com a taxa Selic, são os bancos, são os fundos, né? São aqueles investimentos, e diga-se de passagem, muito bem cuidados, muito bem administrados, muito bem regrados, e aí a gente tem que
sinceramente, dar assim, os parabéns aos colegas, né, que fazem isso, né, que controlam, que cuidam, que é um colegiado, né, que também tem essa questão das pessoas dizer, fundo tá. Não, o prefeito não mete a mão no dinheiro do fundo. Não é assim. Ele está em 3 bancos. É Banco do Brasil, é a Caixa e é o Banrisul. Para quem está nos ouvindo, não cortando o raciocínio, o que seria esse fundo e para que é? É para a nossa aposentadoria, né? Então, assim, hoje ele tem 34 milhões, né? E com os repasses que são feitos, né? Daquilo que é pago mensalmente, da alíquota, do patronal, da parte do servidor, né? E mais os 13 milhões que foram gerados de dívidas em 2015, né? Que daí são esses parcelamentos, né? E aí pergunta, pode e deve parcelar. Porque chega um momento que te ingessa tanto que tu não tem que fazer. Pode e deve parcelar, né? Então, foi essa monta. Também nos preocupa essa questão, né? Desses 2 milhões e 400 ou 2 milhões e 200 do asfalto, nos preocupa os 2 milhões e 600 da licença, nos preocupa 1 milhão e 700 que foi tirado para esse empréstimo para poder pagar o 10º, né? Então, há uma monta, né? Há uma dívida futura, né? Há uma dívida a ser paga. E mais a nossa folha. Aí tem a questão também dessa questão da licença, como muitos vieram me cobrar, façam como eu fiz. Você tem 2 alternativas. Ou você entra judicialmente, como eu e 2 colegas entramos, né? Não sei se vai pagar, quando vai pagar, como vai pagar, porque cabeça de juiz e Kinder Ovo é uma incógnita. Tá lá o sindicato, não paga nada, porque vai entrar, porque nós pagamos mensalmente advogado do sindicato, né? Então, ele entra sem ônus nenhum para o servidor, né? Porque é por isso que tá o sindicato ali, é por isso que nós pagamos o advogado, entra, ou faz aquela proposta que nós levamos ao prefeito, e o prefeito acatou e achou muito boa. Você tem dívida para com o município, então você passa o valor da sua licença, o valor da dívida, se é de IPTU, de alguma outra coisa, né? Para também desonerar, né, a prefeitura. Então, fica empate. Vai lá, faz todo o processinho. Tem muitos colegas que vão fazer, né? Que é pela questão do IPTU. Então, são essas questões, assim, Marcos, e que vai te deixando apreensivo, porque tu sabe que a nossa inflação ela é mascarada, né? E você recebe aumento 1 vez por ano, né? Sendo que só os aumentos do juro bancário subiu 4 vezes ou 5 vezes, se eu não me engano, esse ano que passou. E aí você começa a perder você começa a perder seu poder de compra, né? E não tem nada que irrite mais o brasileiro do que não ter o feijão na mesa, né? Então, são essas questões assim. Aí me pergunto, quanto é que vai ser a reposição? Que eu saiba até o presente momento é o IPCA mais inflação, né? Daria quanto ser? Olha, se for real, estava em 6,22 IPCA e a inflação em 8,47. Mas a taxa Selic seria bom se fosse pela taxa Selic, que essa não baixa, né? Ela continua em 14. Foi discutido sobre esse aumento já? Não, também não foi discutido, né? Porque ele tem até fevereiro, né? As pessoas têm que entender que a nossa data base é fevereiro. As pessoas têm que entender que o recurso também começa a entrar em fevereiro. Quanto à questão de 1/3 de férias, nos abriu um leque muito bom e nós temos uma parceria via FaceSmer, a qual eu faço parte da federação, que nós agora temos coordenadorias para não ficar, para o pessoal não precisar ir a Porto Alegre, então ele vai para as coordenadorias. Temos uma em Santiago, temos outra em Santa Maria e teremos outra ou em Caxias ou em Gramado. E o que acontece? Com essa questão de 1/3 de férias que vem sendo pago, dessa gestão aqui até deu um sério problema, né? De dizer, mas sempre foi assim. Para mim é desculpa do relapso, né? Ou sempre foi assim, é desculpa de quem não quer mudar, é a desculpa da pessoa que quer viver sentadinha ali sem se incomodar, né? O que nós vamos fazer? A partir desse momento, a gente está montando um processo, nós vamos entrar judicialmente sobre a questão de 1/3 de férias. Porque além deles conseguirem modificar, né, isso aí, porque assim, ó, o que diz a lei? Que você entra e o dinheiro tem que ser depositado 3 dias antes de você concretizar seu ato de férias. É a CLT, é a lei maior, é a lei que nos rege, porque tu só pode fazer, por mais que tu tenha um estatuto próprio, mas tu tem que seguir aquela lei, né? Não existe isso, eu vou tirar férias e não vou receber. Pelo menos 1/3 de férias tu tem que receber.
E eles, nessa questão de buscar um terço de férias para que se fosse pago, também conseguiram voltar a ser pago integralmente as férias, como era antes, né? Não apenas um terço de férias, mas como ela integral. O que a gente fez? A gente pegou o processo, né, para se balizar, para poder nós entrarmos aqui também. Então, esses são os processos. Quanto à questão, para que não vire, né, o que é uma exceção virar uma regra, dessa questão do 10º, nós também estamos vendo, porque diz a lei, que após o dia 20 de dezembro incide multa. Vamos ver bem certinho isso aí, como é que é. Também estamos montando esse processo em um estudo. Todos receberam o 10º? Alguns colegas não receberam, outros colegas demoraram para receber porque tinha problema de outro banco, né? Outros colegas se negaram a assinar, né? Não quiseram. Então, isso aí é de cunho particular, né? Sim. É a mesma coisa das duas pessoas que entraram junto comigo contra essa questão da licença-prêmio, né? Então, assim, antes de mais nada, as pessoas têm que ver que nós temos um pacote de maldade para ser votado a partir de fevereiro. Quando eu fui recolher as assinaturas que colegas se negaram de assinar sobre a PEC 55, aquela que mexe na nossa vida funcional, nós viemos colocando dentro da página do sindicato tudo que fala sobre a PEC, né? As modificações, o que vai acontecer. Nas aposentadorias também vai haver mudanças drásticas, tanto a nível federal quanto a nível municipal, dentro dos RPPS. Então, assim, quando eu digo que é nós contra eles, não é para te ficar incentivando uma guerra, né? É para que as pessoas tenham noção que os políticos, eles se defendem, né? Eles se protegem, porque até o presente momento tu não viu nada na mudança a nível federal. Os caras continuam gastando, os caras continuam usando, os caras continuam fazendo o que eles bem entendem e não tem punição para eles, né? Não tem punição. Eles estão lá, né? E nós somos refém deles. E quando eu digo que as pessoas têm que parar e pensar porque 2018 está aí, e esses mesmos caras de pau que são pagam com o nosso dinheiro vão vir pedir o voto aqui, e nós estamos toda hora publicando a lista de quem vota contra nós, né? Porque votam contra nós. Então, que as pessoas fiquem bem alertas, né? Não adianta depois reclamar da coisa feita. Nós somos 603 funcionários de quadro estável, eu só consegui 300 assinaturas batendo de porta em porta, de escola em escola, de repartição em repartição. Imagina, as pessoas estão avalizando para que esses supostos representantes, que hoje se representam e não nos representem, tirem realmente os nossos direitos, né? Porque tem aquela questão de que direito adquirido, né, é uma coisa e direito presumido é outra. O que tu tiver no teu tempo, né, de carreira que tu conquistou, tu vai levar. Caso contrário, não. E se continuar essa mordaça que eles têm, né, para com que as mudanças favoráveis aconteçam, né, quando eu digo favoráveis a nós, né, que eles sempre colocam um empecilho, ou eles botam uma emenda escusa, ou votam na calada da noite, né, aquilo que é para beneficiar eles, para nos ferrar. Então, estejam muito atentos. E essas listas estão sendo publicadas, o pessoal está sempre em Brasília, quando não está em Brasília está em Porto Alegre, em todas essas manifestações. E aquilo que eu vinha dizendo, né, Marcos? Um dia nós assistimos a Argentina, hoje a Argentina nos assiste. Um dia nós assistimos o governo do Estado e hoje o governo do Estado nos assiste. E assim sucessivamente. Nós estamos caminhando, infelizmente, a passos largos, né, para uma mudança muito grande, onde nós temos um país que a inflação não baixa de 50%, porque se tu vai comparar, é a diferença do dólar para o real e ela é sempre mascarada, né? Onde a gente está sempre trabalhando com essa questão da corda no pescoço, né? Que nós não vamos nos aposentar mais. Então, saibam disso, né? Que é o meu caso, eu vou fazer outra faculdade, né? Para me manter, porque não vou me aposentar mesmo. Tá? Então, assim, Marcos, essas questões pertinentes, essas questões que estamos aí, a gente também está... Mas eu não posso me furtar de vir aqui e dizer que nós estamos fazendo sim, e que nós estamos fazendo com o aval de quem participa das reuniões, que são aquelas pessoas que decidem pela maioria, né? E é tão bom, né? É tão assim, como é que eu vou te dizer? As pessoas erguerem as pernas
e criticarem o trabalho, né, do sindicato. É muito fácil chegar e questionar. Nem sabe o que está sendo feito, mas vão lá e Não que não é para ter críticas. Claro que é para ter críticas. Sim, óbvio que sim. Tu te coloca numa vitrine, tu vai ter que ter críticas. Óbvio que sim. Quero a crítica, mas eu quero a crítica daquela pessoa que participa. A crítica daquela pessoa que está lá nas decisões. Aquelas pessoas que não têm dia, não têm hora e que se fazem presente nas reuniões. Está por dentro do assunto. Que está por dentro do assunto. Então, Marcos, assim, ó, vamos ter um ano aí, que só Deus sabe como. Nós vamos ter que ter a cabeça muito, muito fria, né? Assim, a mente muito tranquila para essas decisões que nós vamos tomar. Mas, ao mesmo tempo, assim, ó, o que a gente vê hoje é o funcionalismo sendo desrespeitado, né? Não vem dizer, mas pagou. Pagou é obrigação. É obrigação do prefeito pagar, como é nossa obrigação de trabalhar. É nossa obrigação de trabalhar. Nós somos funcionários do município de Tupanciretã, né? Mas pagou agora. Pegou e pagou. Não é assim. A coisa não funciona assim. Porque não vai apagar aquela sexta-feira daquele solão, daquela fila imensa das pessoas indo lá assinar, né? Não apaga isso. Não apaga. Né? Então, assim, para que os erros não fiquem consolidados, para que as coisas não aconteçam como se fosse assim, ó, o senso comum, para que a gente não fique mais nessa inércia de achar que sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? Porque é impossível que pessoas peçam para te representar usando esse discurso que sempre foi assim, que as coisas não vão mudar, né? Para um município, né, que está aí, que precisa crescer, que precisa mostrar. Quando foi aberto a questão do orçamento para 2017, eu fiquei perplexa de saber que nós deixamos de trazer para dentro do nosso município somente em aposentadorias rurais 14 milhões anuais. Porque nós não temos logística, porque nós não temos estrada, porque as pessoas estão investindo em outros municípios e outros municípios estão crescendo, Capão do Cipó, Mata, Joia, e não vem para cá. E aí, por que o concurso? Porque nós precisamos também ter o quê? Fiscais, nós precisamos fiscalizar, nós precisamos fazer a coisa certa. Nós não podemos mais aceitar um IPTU por amostragem. O IPTU tem que ser feito na casa de um por um individual. Tá certo que nós tínhamos um tempo hábil, né? E eu digo nós tínhamos, porque eu faço parte do processo também, né? Porque se nós seríamos multados, a prefeitura seria multada, e com isso eu também, né? Porque eu faço parte dali, para colocar isso. Mas há tempo ainda de se rever, de ir de casa em casa, de fazer o levantamento certinho para que não haja problemas futuros, né? Então, assim, ó, esse oba-oba, né? Aquela coisa assim que tu vai e avisa, e tu espera acontecer, e tu espera estourar, para depois jogar daí para fulano, beltrano e ciclano, porque ninguém quer se responsabilizar pelos erros, ninguém quer se responsabilizar pelo ato mal feito, né? Então, é uma situação, assim, muito crítica. Anne-Claire, te agradeço a tua participação. O assunto está bom, com certeza, está interessante, mas nosso tempo nos impede de seguir avante. Obrigado pela participação na programação do programa Variedades Tupã e, novamente, um 2017 de muito trabalho, né? Esperamos que as pessoas tomem uma certa consciência, né? E vejam, se situam, se analisam, vejam o que vem pela frente, porque a coisa não está bem. Nem tanto, digamos, não, tanto no município, tanto no estado, como no Brasil como um todo. Marcos, então, assim, eu tenho que agradecer o espaço da rádio, né? E as pessoas, elas têm que entender que se nós não nos unirmos, infelizmente a gente não vai conseguir sair. E que seja assim, ó, sempre justificado o porquê das mudanças, né? Não custa, né, o prefeito chamar a categoria lá para uma manhã ou para uma tarde. Chama a categoria e diz assim, ó, esses 4 anos vão ser assim porque eu tenho esse projeto, porque nós vamos trabalhar assim e daqui a tanto tempo nós vamos conseguir isso, vai se voltar e vai se fazer. Né? Agora, o que não pode é tu retirar, é tu não dar, sabe, vazão aos atos que tu toma e por que tu toma, né? Então, assim, e não é o prefeito Guga de 4 anos atrás. Eu não estou reconhecendo, né, nessas atitudes agora o prefeito que foi de 4 anos atrás. Então, assim, a gente tem que hoje agradecer, né,
para nós estarmos aqui com saúde, que a gente já está no lucro, né? E vamos tocar a bola para frente, vamos ver como é que vai ser, porque, sinceramente, essa história de ficar simplesmente omisso e achar que o Facebook, como eu digo, o Facebook é muito bom, mas também é a latrina do inferno, né? Então, assim, quando falar, para e pensa, né? Para e pensa o que tu vai falar, né? Para e pensa como é que tu vai postar, né? Porque é muito fácil a gente atirar pedra, mas quando não se faz presente, não deveria, né? Muito obrigada. Nós agradecemos a presença da Anclaren Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, que falou sobre a abertura do orçamento municipal, mudanças na administração, licença-prêmio, 13º salário e outros assuntos de interesse da classe.